Oi, amigos! A gente tá aqui pro segundo vídeo do canal. Que eu falei que eu ia falar no outro, né? Sobre como eu saí da minha catarse no trabalho. Eu, eu trabalho como diarista tem mais de 5 anos. E aí, há 2 anos atrás, eu tava na mesma rotina. Só trabalho, casa, trabalho, casa, isso praticamente de domingo a domingo. Eu não tava tendo uma vida, eu não saía, porque no dia que eu tava em casa eu tava muito cansada pra sair. E aí eu tava nesse ciclo, sabe? Quando você não para pra pensar, você não para pra analisar o que você tá vivendo. Aí, no dia, eu tipo, tava perto, na semana da completar 25 anos, eu parei pra analisar, falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu acho que muitos de vocês já pensaram isso. O que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu percebi que eu só era de casa pro trabalho, de casa pro trabalho, pegar ônibus, chegar em casa, arrumar casa, fazer uma comida e dormir. Essa era a minha rotina. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Daqui 5 anos, se eu estiver viva, eu vou estar com 30 anos. E o que eu vou ter conquistado? Esse eu acho que muita gente faz essa pergunta e eu me fiz essa pergunta, o que eu vou ter conquistado? Porque com o salário que eu ganho agora, dificilmente eu vou conseguir comprar uma casa. Com o salário que eu ganho agora, dificilmente eu vou ter uma evolução de vida. E aí, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu pensei, cara, melhor daqui 5 anos eu estar me formando e estar completando 30 anos do que daqui 5 anos eu estar nessa mesma vida que eu tô, trabalhando com faxina, trabalhando nesse ciclo, só trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. E aí eu pensei, tá, mas para fazer faculdade, que faculdade eu vou escolher? E é o primeiro ponto, que faculdade eu vou escolher? Que curso eu vou escolher? Primeiro eu escolhi a faculdade, para depois escolher o curso. Aí eu completei aniversário, eu fiz meus 25 anos, e aí eu conversando com uma conhecida minha, que a gente sempre pegava ônibus junto, quando eu morava num bairro, no outro bairro, e aí a gente se reencontrou. A gente tava conversando, papo vai, papo vem, se atualizando uma da vida da outra. Aí ela falou assim, Aline, eu estou cursando psicologia. Eu acho que seria um curso que você iria gostar bastante, que iria se encaixar com você. E aí, a gente seguiu. A gente seguiu a nossa vida. E, tipo assim, ela foi pro canto dela, terminamos a conversa, ela foi pro canto dela, foi pro meu. E aí, isso ficou martelando na minha cabeça. Falei, cara, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de dar conselhos que às vezes as pessoas nem me pedem, mas eu gosto disso, então o que eu posso fazer? Aí eu pensei, eu falei, cara, o curso de psicologia dura 5 anos, eu vou sair com a base teórica, é uma área que eu já gosto bastante, que eu já li alguns livros, acho que todo mundo já leu alguns livros de autoajuda, de conselhos, né? Aí eu falei, tá, o valor é quanto? Aí eu fui pesquisar o valor, eu decidi a instituição, aí eu fui pesquisar o valor. Eu falei, tá, mas em 2020 eu acho que eu fiz o Enem, 2019 foi 2020. Aí eu falei, eu posso usar essa nota do Enem? Eu fui, usei a nota do Enem, aí o valor caiu praticamente para um quarto do valor, muito baixo. Aí um pouco mais do que um quarto, né? Tô mentindo que foi um quarto, mas foi um pouco mais que um quarto. E aí eu pensei, eu falei, tá. Aí eu paguei o primeiro mês, isso já foi mais adiante, falei, tá, quanto eu vou gastar de Uber? Porque eu moro a mais ou menos uns 3 quilômetros da faculdade, então é relativamente perto. Então dá pra mim voltar de Uber, que vai dar mais ou menos a mesma coisa de passagem. Geralmente de Uber eu pago 7 e pouco, e de ônibus é 5,10, então dá mais ou menos a mesma coisa. E chego mais rápido em casa também. Aí eu falei, tá, eu já sei o valor da passagem, quanto eu vou gastar mais ou menos por mês, isso se dá pra mim negociar, já sei o valor da faculdade, fiz a minha matrícula. Aí eu fiz a matrícula, aí eu pensei, tá, e agora? Aí eu pensei, eu consigo pagar esse valor total.
Mas e se acontecer alguma coisa? Se tiver algum imprevisto, sei lá, eu passar mal ou eu parar de trabalhar, porque eu trabalho como autônomo. Então, e aí, se eu precisar parar, o que eu vou fazer? Se eu precisar, eu pago o INSS. Então, se eu precisar ficar com um salário mínimo hoje em dia não dá pra pagar nada. Mas eu preciso ficar com um salário mínimo, não dá pra me pagar uma faculdade de quase R$1.000. Aí eu fui e fiz o financiamento estudantil. No meu segundo mês, eu acho, fiz o financiamento estudantil. Aí agora eu pago 400 e pouco, continuo trabalhando pra caramba, mas eu mudei a minha perspectiva de futuro, porque hoje eu consigo olhar para frente, né, e ter um plano, ter uma carreira. Eu sei que se eu me formar, eu vou ter uma faculdade, eu vou ter uma possibilidade, uma probabilidade de ter mais trabalhos melhores, trabalhos que não me cansem tanto como a faxina me cansa. Eu vou ter uma perspectiva de futuro. Na faxina eu tinha uma perspectiva de futuro, mas eu pensava, cara, por quanto tempo meu corpo vai aguentar esse ritmo? Porque a gente vai envelhecendo. Eu sinto dores na coluna que eu não sentia, sei lá, há 10 anos atrás. Então, é muito complicado. A gente sempre tem que ter um plano de futuro. Às vezes eu não falo pra você fazer uma faculdade, mas um curso técnico, sei lá, um técnico de saúde bucal, fazer um técnico de segurança do trabalho, ou um técnico de raio-x, técnico de radiografia, eu acho, técnico de enfermagem. Então, dá pra gente fazer, dá pra nosso leque se expandir. A gente tem que pensar no amanhã, a gente é muito imediatista, a gente sempre pensa no agora. Mas a gente se esquece que o amanhã vai vir. Isso é muito complicado quando a gente deixa esse amanhã vir de qualquer jeito, sem um plano de ação, sem um plano de futuro. Então, é isso que eu falo pra vocês. Saia desse ciclo, saia dessa roda, porque isso não é benéfico. Porque eu ficava em uma roda que eu só trabalhava para pagar conta. Aí eu trabalhava para pagar conta e tinha mais conta, aí tinha aí o que eu falo para vocês façam um plano concreto. Se eu vou fazer um curso, aonde eu vou fazer, qual a distância da minha casa, quanto eu vou gastar de ônibus, quanto eu vou gastar de Uber, qual o valor do curso, eu posso encaixar esse valor no que eu ganho. Pesquise tudo, pesquise e faça uma pesquisa de mercado de trabalho, uma pesquisa sobre o meio, onde é que você pode trabalhar, onde é que você vai conseguir trabalhar, em quais áreas você pode trabalhar, isso é muito importante. Faça um plano concreto, entendeu? Quais são os passos que eu tenho que fazer a seguir? Procurar a instituição, saber o valor do curso, saber se é distante da minha casa, se é perto da minha casa, se é perto do meu trabalho. Isso tudo, fazer isso. Qual o valor que eu vou pagar no curso, qual o valor que eu vou pagar de ônibus, qual o valor que eu vou pagar de Uber, se não vai ficar perigoso, porque nós somos mulheres, então, tô falando do público feminino, mas se não vai ficar perigoso, qual horário que você vai chegar em casa, tudo isso é um plano detalhado que você tem que fazer. Então em primeiro lugar, determine o curso. Segundo, saiba o valor. Terceiro, descubra as rotas, descubra tudo isso tudo, descubra tudo. O máximo de informações que você conseguir, você tem que fazer. Acho que é isso. No próximo vídeo eu ainda não tenho ideia do que eu vou falar, mas eu vou falar alguma coisa. Espero, por favor, comentem, compartilhem suas experiências, como vocês saíram disso, dessa catarse, né, desse ciclo vicioso. Porque ciclo vicioso a gente não vive só em relacionamentos, a gente vive também na nossa vida profissional, nossa vida de trabalho. Então, vocês comentem, por favor, compartilhem. Se vocês gostarem, curtam, se inscrevam no meu canal, um canal pequenininho, com
começou agora, meu baby. Então, por favor, façam isso. Obrigada.